Chegamos na metade da jornada da nossa série e da abertura da sua clínica. Até aqui, nós conversamos sobre tudo que você precisa para definir os primeiros passos da sua clínica, que vai guiar toda a fase de estruturação física da sua clínica e do seu consultório. Depois desse vídeo, nós entramos agora na fase de estruturação de documentos, de pessoas, de processos. Então, tudo vai fazer sentido lá na frente. E logo, logo, tudo isso vai se encaixar. Mas nesse vídeo de hoje, que encerra esse ciclo de estruturação física da sua clínica, eu vou te orientar em relação à vistoria da vigilância sanitária, que é uma das partes mais importantes e que todas as vezes que eu falei, isso pode, isso não pode, isso aqui você tem que ter cuidado, isso aqui você tem que observar, isso aqui você vai precisar instalar, foi justamente para que nesse momento ali, no finalzinho da sua clínica pronta, no momento de receber o fiscal da vigilância sanitária, você não ser surpreendido com nenhum prejuízo financeiro e atraso no seu cronograma de inauguração. Então vamos lá. O momento de protocolo e de levar os documentos para a vigilância sanitária, nós já conversamos lá no vídeo específico do alvará sanitário. Aqui já é o momento que você levou todos os documentos, que a vigilância sanitária já pediu complementação de documentos ou não, e vai enviar um fiscal para ir presencialmente na sua clínica, ver se toda aquela documentação, se tudo que você está descrevendo ali na fase estrutural, de fato, está dentro da sua clínica, incluindo não só paredes e pisos e portas, mas também tudo que já tem lá dentro, como materiais de limpeza, como equipamentos. Então, é uma etapa muito importante. E na prática, as vigilâncias sanitárias municipais que têm essa organização de agenda, você vai ser comunicado, vai ser de fato feito ali um agendamento para essa vistoria. Mas não se assuste se no seu município não acontecer esse agendamento e você ser de fato surpreendido com essa vistoria não agendada, o fiscal vai lá bater na porta. Só que, claro, existe uma comunicação antes de que a obra já está finalizada, não está finalizada, porque o objetivo é vistoriar com a estrutura pronta. Então, já sabendo que em alguns municípios essa visita pode acontecer de forma inesperada, aqui nós vamos conversar sobre um roteiro de autoinspeção em relação a essa vistoria da vigilância sanitária para emissão do alvará. Isso é algo que eu entrego para os meus clientes, que faço pessoalmente ou com uma equipe delegada dentro desse estabelecimento, mas aqui você vai ter uma noção geral do que precisa ser observado, retomando lá os pontos críticos dos vídeos anteriores. A primeira coisa que tem que estar de fácil acesso é o próprio protocolo dos documentos lá da vigilância sanitária. Então tem uma cópia de tudo que você mandou para lá, porque é natural que exista uma certa divergência de informações, então você levou toda a documentação e aí esse fiscal ele pode te exigir algo que você já entregou para a vigilância, mas está tudo dentro da ordem. Então, tenha esses documentos para você não ter nenhuma dor de cabeça, ter que remarcar isso. Então, tenha tudo em cópia para mostrar para esse fiscal da vigilância. E aqui, o que ele vai avaliar primeiro? Se de fato o que você disse ali para a vigilância que ia executar está ali dentro do projeto, da parte estrutural, da localização das salas, das áreas obrigatórias, do dimensionamento das portas e também em relação à sua classificação como uma clínica que realiza estritamente consultas ou se você incluiu ali procedimentos. O que não pode é você ter iniciado o seu pedido de protocolo de alvará só para consultas, aquela modalidade de consultório que conversamos no início da série, e de repente, no meio do caminho, você decidiu fazer uma obra, colocar uma sala de procedimentos, e a vigilância não sabe disso e o fiscal vai descobrir ali na hora. Isso não vai passar, então você vai ter mais tempo aí para conseguir esse alvará, então não recomendo que essas informações estejam desatualizadas. Tem que estar, de fato, do início ao fim, tudo em conformidade exatamente com o que foi executado na clínica. Outro ponto importante aqui são os equipamentos. Se você vai fazer exames, então todos os seus instrumentos, eles têm que estar registrados na Anvisa. Hoje existem muitos equipamentos importados, porém, esses equipamentos importados, eles só podem ser utilizados em uma clínica médica se eles tiverem esse registro na Anvisa, se eles foram aprovados para serem inseridos nos ambientes de saúde do Brasil. Então, se no momento da fiscalização tem um equipamento importado ali dentro que não tem registro na Anvisa, você vai ser, sim, penalizado em relação a esse equipamento lá dentro, porque isso não é autorizado pela nossa vigilância sanitária.
Então, depois desse cara crachá de documentos, o fiscal ele vai seguir para a avaliação da estrutura, vai olhar ali a recepção, se tem todas as sinalizações de saída de emergência, os extintores, a tomada, se está ali identificada com a voltagem, a gente já conversou sobre isso em outros vídeos. Vai seguir para as salas, então vai perguntar o que que tem ali, o que que vai acontecer, se é só consulta, se é exame, qual procedimento, como vai ser aquela rotina. A depender da região, essa vistoria ela pode ser bem completa e demorada ou um pouco mais breve. Então é muito importante que você tenha um profissional qualificado ali para acompanhar esse fiscal e ter todas essas respostas de forma clara. Então, dentro dessa visita pelas salas, vai ser avaliado ali, aqui vai acontecer procedimento, aqui tem uma maca, então, cadê o dispenser de álcool em gel, de sabonete, de papel toalha? Aqui vai acontecer um exame, uma endoscopia, uma colonoscopia. Aqui vai acontecer o exame, então cadê o banheiro para o paciente se trocar, lavar, ter ali a sua higiene? Então, tudo isso vai ser observado, todos aqueles itens que conversamos. Então, é importante que antes desse momento de fiscalização, tudo já esteja no seu lugar. Todos os dispensers instalados, a pia ligada ali na tubulação, as portas do banheiro instalado, os ralos escalonáveis fechados e também o lixo devidamente identificado. Então, volta lá no vídeo sobre itens obrigatórios e assiste de novo. Então, essa parte da classificação dos lixos também vai ser avaliada. Não vou repetir. Volta lá, onde cada um deve estar, onde deve estar fixado os perfuro-cortantes, as cores dos sacos, tudo devidamente identificado. E ele vai seguir para as outras áreas obrigatórias, depósito de material de limpeza, pode querer verificar ali quais são os produtos que já tem ali dentro, se existir a necessidade do tanque ligado ali à tubulação também com água corrente. Vai olhar ali onde vai ser o seu depósito temporário do lixo. Então, a depender do prédio que você está, se não é um prédio comercial, que você pode pegar o seu lixo e colocar lá no depósito específico do prédio geral com lixo e, inclusive, de resíduos da saúde, porque prédios comerciais, principalmente já destinados à área da saúde, eles terão ali já essa classificação dentro do ambiente do lixo. Então, se isso não existe no prédio que você está, ou se é um prédio de rua, você vai ter que ter esse espaço ali já separado e jamais, mesmo que não tenha produzido nenhum lixo, porque a clínica não está funcionando, mas já tem que ter indicação ali do que é lixo comum, do que é lixo biológico e do que é perfuro cortante no seu local de armazenamento temporário do lixo, porque já falamos sobre isso também. Essa empresa coletora de lixo de resíduos da saúde, ela vai passar para pegar o que é da saúde e a outra coleta vai para a coleta normal ali feita pelo município. Outro documento que vai ser solicitado e que tem diferença que se a sua clínica é nova ou em reforma é em relação à central de ar. Então, se são novas, você vai colocar ali o contrato com a empresa que vai fazer essa manutenção desses ar-condicionados, ainda que não tenha sido necessária agora, mas se é já um projeto de reforma, de que já estava ali, ou inclusive uma vistoria de atualização, de renovação desse alvará, você tem que ter ali o certificado de que no dia tal, pelo profissional tal, foi realizada a manutenção desse ar-condicionado. Outros documentos que são observados, se você tem ali uma geladeira, por exemplo, para guardar algumas substâncias, mediante controle de temperatura, tem que ter o caderno do controle de temperatura. Outro documento que pode ser solicitado, cadê a sua ata de registros em relação às intercorrências? Então, isso também pode ser um caderno físico mesmo que vai ser feito. Tem vários documentos pequenos, protocolos que precisam ser preenchidos, que vão estar todos dentro de uma pasta sanitária. É algo que é entregado de forma organizada também quando você tem uma consultoria, porque é algo que é solicitado pelo fiscal para avaliar se a sua clínica, mesmo antes de começar a funcionar, se ela está pronta para todas as situações que podem ocorrer dentro de um ambiente de saúde, desde o controle de temperatura até, de fato, um acidente com perfuro cortante, seja com o paciente, seja com o próprio colaborador seu. Então, dentro desses principais pontos que vão ser observados aqui pelo fiscal da vigilância sanitária, tem mais um que eu quero que você saiba que vai precisar fazer, que é a dedetização da clínica. Então, esse documento certificando ali que foi realizado por um profissional habilitado, a dedetização também vai precisar ser mostrado ali no momento da vistoria. Isso vai com cópia lá para a vigilância sanitária e todos os anos que você renovar essa alvará, vai precisar realizar
esse procedimento também. Então, são muitos pontos, muitas etapas. Eu trouxe aqui apenas os principais. Então, quando você tem uma consultoria do seu lado, isso é feito, delegado para a consultoria, mas se você está aqui para aprender tudo isso, também tenha essa orientação, seja para você, seja para quem você for delegar aí do seu colaborador, que vai acompanhar esse momento que é muito importante, não só de ser olhada a estrutura, mas de ter as respostas que podem ser solicitadas ali por esse fiscal da vigilância sanitária. E depois de tudo isso, ele vai emitir ali um relatório de aprovação ou alguma pendência que precisa ser consertada, e aí você vai se adequar para de fato ser emitido ali dias depois o seu alvará sanitário. E aqui encerramos a primeira parte dos 40 dias para abrir sua clínica médica, finalizando esse momento da estrutura, dessa organização estrutural da sua clínica, que começamos ali na fase de pensar nos procedimentos, pensar nos profissionais que você queria ali dentro, o que você quer fazer, como você quer trabalhar, para agora, com a vistoria da vigilância, com todos os documentos emitidos, você inaugurar a sua clínica. E passado esse momento de inauguração, nós vamos para a nossa segunda etapa da série, que é sobre a organização documental de pessoas e de processos dentro da sua clínica. Te espero no próximo vídeo.